Será que é possível sair do zero e alcançar a fluência no francês? Quem vai nos falar sobre isso é a Thaís, ela que mora aqui na província do Quebec. E se você não sabe, eu faço viagens exploratórias pelo Canadá e eu estou agora aqui no Quebec, mais especificamente na cidade do Quebec. É aqui que a Thaís mora, né? Exatamente. E ela vai nos contar essa história. Como assim? Chegou aqui com zero de francês? Foi isso mesmo? Você não falava nada? Nada de francês? Nada, zero. Nem o bonjour. Nem o bonjour não falava. Nem o bom dia eu conseguia falar. Caramba! E como que foi essa experiência pra você? Porque você chegar num país diferente, já tá, a cultura é diferente, tudo diferente, e ainda não conseguir falar o idioma. Como que foi isso pra você? Sinceramente, desastroso. É o que eu imaginava. Foi horrível. Principalmente porque eu tinha uma expectativa totalmente diferente da realidade, né? Bom, gente, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thaís, moro aqui no Quebec já tem 5 anos. Tenho também um canal no YouTube chamado Tatá no Canadá, específico aqui para a província de Quebec. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a cidade, depois pode também ir lá no meu canal do YouTube, como também ver aqui todos os vídeos que a Lúcia tem no canal, porque o dela é recheado de tudo. Inclusive, tem um vídeo junto com a Tatá da primeira vez que eu estive aqui na casa da Tatá, foi em 2021, vou deixar o vídeo linkado aqui em cima pra você. Mas seguinte, Tatá, você chegou aqui zerada no francês, inclusive tem um vídeo onde a Tatá falou sobre um episódio bem tenso polêmico aí, né, que aconteceu no trabalho dela, justamente por ela não falar o francês. Mas a questão é, como? Porque quem tá nessa jornada de aprendizado, a gente fica buscando, eu digo a gente porque eu também estou nessa jornada de aprendizado, né? A gente fica tentando buscar formas de aprender o francês de forma mais leve, mais rápida. Rápido é uma palavra, né, complicado para aprender uma nova língua, assim. Pois é, e eu quero saber como que foi a sua experiência. Você estudava 12 horas por dia? Como que foi a situação? Bom, então como a gente tá falando aqui, eu realmente cheguei com 0 nível de francês. Meu marido já falava francês e ele brigava muito comigo disso já desde o Brasil, falando, Thaís, vê vídeos, muda o celular pra francês, muitas coisas tem já no canal do YouTube. E eu ficava, não, imagina, vou chegar lá pra aprender tudo assim, ó, por osmose. Cheguei, bum, caiu uma luz, aprendi um novo idioma. Gente, obviamente que isso não aconteceu e eu me frustrei muito, porque eu sou uma pessoa que fala bem pouco, contém ironia nisso. Num local onde nós não conhecemos ninguém, nós já estamos aqui há 5 anos, então na época a gente não tinha a quantidade de brasileiros que tem hoje, o número de informações, então nós chegamos assim, sem conhecer tantas pessoas. Meu marido chegou, semana seguinte já começou a trabalhar. Eu era uma pessoa totalmente independente no Brasil e aqui eu virei uma pessoa totalmente dependente dele por conta da língua. E esse é um ponto que eu gosto bastante de falar, inclusive lá na jornada, que é o espaço onde eu acabo compartilhando um pouco mais dessas experiências nas viagens exploratórias, e esse é um ponto que muita gente fala, nossa, eu era extremamente independente no Brasil, e isso tanto as mulheres quanto os homens, né? A pessoa era extremamente independente, às vezes o provedor da casa no Brasil, e aqui no Canadá se viu uma pessoa completamente dependente do cônjuge por causa da língua. Então isso gera realmente uma situação psicológica bem desconfortável. Sim, e eu acho que até nesse ponto era desconfortável até pro meu marido, porque assim, ele passava o dia falando em francês, por mais que ele soubesse falar, estudasse no Brasil, no início a gente tem uma certa dor de cabeça, é mais cansativo, porque você tá literalmente imerso naquilo. Ele chegava em casa, eu queria falar com ele em português, obviamente, né, porque eu não conseguia falar outra língua, e nos locais que nós íamos eu realmente travava, ele tinha que falar por mim, então era desconfortante pra ele quanto pra mim também. Até que chegou um momento ali, deu 2, 3 meses eu em casa, falei, calma, eu tenho bacharelado, eu tenho anos de experiência na minha área, eu sou da área de gestão de projetos de TI, então eu sabia que era uma área que me demandaria um nível de francês muito alto, então eu tinha consciência que eu não iria conseguir começar de cara, né, voltar pra minha área. E eu falei, vou ter que dar alguns passos para trás para daqui no futuro dar os passos para frente e muito mais alto do que eu daria no Brasil. Que foi exatamente o que aconteceu comigo ao longo desses 5 anos. Então,
Lá vou eu, né, começar a me inscrever em vários cursos de francês. Na época que eu cheguei, não tinha a famosa francização. Que pra quem também não sabe, lá no meu canal eu falo bastante sobre isso. Vou deixar o link, inclusive, aqui na descrição pra você assistir justamente este vídeo. Ah, obrigada. Mas só resumindo, basicamente, hoje o governo de Quebec, ele te paga para você aprender francês. E, gente, quando eu cheguei não tinha nada disso. Era realmente tudo selva, cada um por si mesmo. E nessa selva, eu procurava professores ou, enfim, senhores, idosos, pessoas que pudessem treinar o francês comigo e tivessem a paciência de ensinar alguém desde o zero no francês. E lembrando que a Thaís, ela estava querendo aprender o francês justamente para viver aqui no Quebec, né? Ela já estava aqui, ela precisava realmente aprender a língua para se defender. E muita gente que está no Brasil, eles estão realmente aprendendo o francês voltado para a prova, né? O TEF ou o TCF, que eu gosto sempre de frisar que são dois mundos diferentes. Às vezes, você conseguir o nível de francês para a prova não significa necessariamente que você vai ser independente aqui no Quebec, né? Exatamente. E eu também tenho várias histórias nesse nível de dependência. Era o ponto de a pessoa, eu no mercado, então eu não sabia números, então eu pegava as compras, ia fazendo o cálculo para eu ter uma ideia de quanto daria para eu chegar no caixa, eu já entregaria ali o valor para a pessoa de forma correta. Só quando você chega, ela pergunta vários questionamentos. Você tem um cartão daqui, você quer uma sacola? E obviamente eu tinha o dia que eu falava sim pra tudo e ela ficava olhando pra minha cara do tipo, tá, mas cadê seu cartão? Cadê não sei o quê? E eu olhando pra cara dela assim. Você tem sacola? Cadê a sacola? Exatamente. Ou senão o meu era tudo não. Ao ponto de ela falava um exemplo, $40. E eu, não. E eu com os $40 na mão pra entregar pra ela. Então era realmente nesse nível, zero do zero do zero. E aí foi onde, devido a todos esses acontecimentos, mais essa desconforto entre eu e meu marido, que eu estava muito dependente dele, falei, não, vou começar a aprender. Então, fui começar a procurar professores, ONGs. Então, na época, a gente pagava $50 durante 3 meses, que era realmente o auxílio mais na papelaria que eles teriam. Não eram professores realmente, então cada um tinha uma didática. Eu ia em um local numa segunda-feira que era um senhor, na terça-feira era outro. Ao mesmo tempo, o fato deles não terem a didática e terem sido vários diferentes, eu conseguia treinar muito o meu listening. Então, porque eu tive vários professores diferentes, de idades diferentes, formas diferentes que eles falavam. E foi assim. Além disso, também fiz realmente a imersão ao máximo, que foi trocar celular para ir em francês. Apanhei muito no início. Isso você já vai anotando ali na sua casa, que você pode fazer inclusive agora mesmo, né? Exatamente. Outra coisa que pode parecer muito boba é que a gente faz isso com criança quando tá aprendendo. Eu comprei post-it, pesquisei na internet o nome dos objetos, das coisas da casa em francês e saí colando isso pela casa inteira. Gente, que dica boa. Inclusive, se você começar a fazer isso, tira a foto e me manda lá no Instagram, que eu faço questão de postar. Nossa, porque essa é uma dica fantástica. Porque muitas vezes parece... É muito bobo, mas não é. O óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. Às vezes, né, você fazendo isso, você consegue memorizar. Porque os seus olhos sempre vão estar voltados para aquilo, né? Todo dia você vai estar vendo aquilo. Exatamente. E aí, então, eu ia realmente, gente, treinando. Então, um exemplo, copo. Eu já tinha ali escrito o nome copo. E aí, eu ficava falando... Como que é copo em francês? Ai, meu Deus. Então, é verre. Ver. Mas aí tem vários tipos de verre. E aí era o problema, porque eu pesquisava no Google Translate, ele me dava uma só opção, aí eu chegava no curso, eram várias opções. Mas, então eu comecei a fazer isso e eu escrevia realmente, né, em letra de forma, acho que a gente fala em letra de forma em português, pra eu ler exatamente também as sílabas, como que era escrito. E eu ficava, ver, e pegando minha água, tá, e falando, ver. Era muito bobo, mas que fazia muito sentido. Exatamente, útil. Era muito útil. Em paralelo a isso, eu ia estudando de segunda a sexta, não, de segunda a sábado, em ONGs, em locais, ao longo do dia. Até que chegou, né, depois de um mês fazendo isso, apertou a parte financeira e eu tive que falar, vou ter que começar a arrumar um emprego. Mas como eu arrumei um emprego sem ter nada de francês, eu não conseguia nem tanto
nesse momento, depois de um mês, eu já conseguia compreender, já conseguia entender a moça perguntando se eu queria a sacola, se tinha o cartão, mas não conseguia me comunicar ainda tanto. Eu até me lembrei de uma história, não sei se você vai lembrar, Thaís. Quando eu vim aqui a primeira vez, em 2021, eu não conseguia pedir uma água. Eu pedi pra Thaís, a gente tava num restaurante e deu, Thaís, por favor, você pode me pedir uma água? Eu não conseguia pedir uma água em francês pra mulher. Não sei se você lembra disso na primeira vez. Então, assim, você realmente fica dependente. É horrível a sensação. Agora, imagina conseguir um emprego. Como que foi pra você? Pois é. Bom, por um lado eu tive a sorte que aí eu consegui... eu encontrei um grupo de brasileiros que já estavam aqui há alguns anos. Falei, gente, quero começar a trabalhar, não tenho nada de francês, o que eu posso fazer? Falaram, limpeza. Porque tem um grupo de brasileiras que fazem limpeza em uma fábrica, enfim, eram lojas de construção. Então eles falaram, você pode trabalhar com as brasileiras, vai ter o turno que você vai ter contato com o quebecois, mas inicialmente a gente vai te colocar só com as brasileiras para você trabalhar em português, porque eu não tinha noção do nome dos produtos, das coisas. A única coisa que eu consegui aprender logo de início é que quando o cliente chegava até mim na loja, eu falava, eu não trabalho na loja. E eu virava e continuava limpando ali o negócio. Porque eu não conseguia me comunicar. Então eu preferia que ele me achasse que eu era louca do que, né? Que eu falasse. A situação que a gente passa, né? Exatamente. E aí, então, nisso eu trabalhei ali durante, eu acho que uns 5 a 6 meses. Mas quando deu 2 meses nessa empresa, eu cheguei no gerente e falei, olha, eu quero começar a realmente aprender o francês, então eu não quero mais ficar no turno com as brasileiras. Obrigada, agora eu sei como que eu faço o trabalho, já sei os termos que eu tenho que usar em francês, mas me coloca mais no turno com os quebecois, com as pessoas que falam francês, do que necessariamente só do grupo de brasileiras. E aí nisso eu trouxe realmente pra mim isso, que dentre 3 meses eu iria aprender o francês ao ponto de conseguir me comunicar com a pessoa que estava trabalhando comigo. E foi assim? Foi assim. Ah, então em 3 meses assim. Você conseguia se comunicar. Exatamente, mas ao todo, depois de 6 a 7 meses estando aqui no Quebec. Então foi uma construção realmente de 6 a 7 meses, mas eu brinco que a integração com a língua, com as pessoas... Você está em um ambiente que você está ouvindo francês, porque por mais que eu ficasse ali falando em português com as meninas, a loja a todo momento, as músicas eram em francês, eu ouvia as pessoas se conversando em francês. E no que eu comecei a trabalhar com as pessoas que falavam só francês, ela falava uma coisa e eu não entendi. Ela repetia de novo. Ao ponto de, gente, ela pegava o objeto e falava, Thaís, é isso. Aí eu, agora associei. E eu vou falar pra vocês que ela usa isso comigo. Usei hoje, inclusive. Ela usa essa tática comigo. Mas assim, olha, isso aqui é isso aqui. Então ela tá usando essa tática comigo. E essa questão da imersão, eu até gostaria de adicionar, o que eu gosto de fazer, o que tá funcionando pra mim, essa imersão que a Thaís vive no Quebec. Eu não moro aqui no Quebec, mas eu também estou aprendendo francês. Então, onde eu moro se fala inglês. Não é o francês, então muita gente acha que estar no Canadá é o suficiente. Não, eu não estou onde tem grande exposição com o francês. Então eu criei a minha própria imersão. Como? Eu escuto muito o francês de podcasts que eu fico escutando, músicas em francês. Então eu faço aulas com tutores aqui do Quebec de forma online. Então eu realmente criei a minha própria imersão, mesmo não estando aqui no Quebec. Então eu até sugiro que você que tá, além de colar os post-it, que a Thaís já deu a dica, isso de você criar a sua própria imersão também é muito importante. Sim, até a próxima dica que eu vou dar pra vocês é algo que eu faço até hoje, que é todo dia eu olho o jornal. Eu acabo olhando o jornal online, tá? Não sou tão velha assim pra ficar vendo no papel. Então, todo dia eu entro e vejo ali... tem vários assuntos. Então, um exemplo, se você gosta de esporte, vai na parte de esportes. Eu gosto, enfim, de temas diversos. Então, eu abria realmente o site, começava a dar uma lida. Obviamente não entendia tudo, porque são termos bem complicados. Então eu pegava a palavra que eu não entendia e ia buscar o termo, ia buscar a tradução, para tentar entender pelo menos o contexto. Outra coisa que eu percebi bastante, para você aprender uma nova língua, pelo menos para mim foi assim,
eu tive que perceber qual que era a forma que eu aprendia melhor a língua. Então, em que sentido? Se é o listening, se era falando, se era escrevendo. Então, até eu descobrir qual que era a melhor forma para mim para aprender uma nova língua, eu tive um problema. Mas a partir do momento que eu percebi que para mim eu sou melhor escrevendo, que eu memorizo, do que realmente eu ficar ouvindo, gente, a partir daquele momento fez assim, ó, pum, e de um dia pra noite dá esse estalo em você e de repente você começa a sonhar em francês, falar em francês, ou como eu faço aqui de vez em quando, sem querer, com a Lúcia ou com outras pessoas, falo em português e um termo sai em francês. E até a ordem das palavras, né? Ela traduz hoje, né? Com o nível de fluência que ela tem, ela traduz as palavras do francês pro português. Dá um exemplo lá que a gente tava falando, né? Essa foi ótima, porque aqui em francês a gente fala, você está falando com a pessoa certa, então a gente fala... Tô aqui pensando no termo, na forma como a gente tinha falado, no tempo verbal. Mas eu falei assim, c'est la bonne personne. Então eu tava querendo dizer pra ela que era a boa pessoa que ela estava falando, que ela estava em comunicação. Só que eu tava falando com ela em português. E aí eu virei e falei assim, é uma boa pessoa. Essa é uma pessoa boa, essa é uma boa pessoa. Essa é uma boa pessoa. Assim, como assim boa pessoa? E ela falou assim, o contexto não tá... Porque quando a gente fala em português, é uma boa pessoa, ou... Você entende que ela não é uma pessoa ruim, é uma pessoa... Mas não era isso que eu tava querendo dizer. Eu tava querendo dizer que é a pessoa certa. Essa é a pessoa... Ou o que ela queria dizer essa é a pessoa certa pra você conversar. Com essa pessoa que você tem que conversar. Ela fala assim, mas essa é uma pessoa boa. Eu assim, mas não me interessa se ela é boa. Não me interessa. Ela assim, não, mas ela é a boa pessoa. Eu falei assim, mas ela é a pessoa certa. E ela falando com a tradução. Eu falei assim, mas eu não tô entendendo. Aí o Matheus, que é o marido da Thaís, falou assim, mas você está traduzindo o francês pra Lúcia. E aí, foi onde deu um estalo, eu falei... Nossa, é verdade, a forma como eu falei, você tá entendendo que eu estou julgando a pessoa no sentido, assim, dela ser ou não uma boa pessoa. E não é isso, eu tô querendo te dizer que ela é a pessoa certa para o que você quer, né, conversar e por aí vai. Então, assim, é muito doido imaginar que eu consegui chegar nesse nível de fluência, mas ao mesmo tempo eu entendo que foi uma construção, um conjunto de coisas dentre 5 anos. E realmente, gente, a imersão. E como a língua, ela abriu portas pra mim, conseguir falar com os meus vizinhos, ter amigos quebecois, estar em um ambiente que eu consigo falar com a Lúcia em português, eu viro pra cá, falo em francês, falo português e vai. Então, assim... A gente às vezes não acredita, mas depois que você vive isso, vivencia, é algo fora do comum. Perfeito. E se você pudesse dar um conselho para quem ainda está no Brasil e que está estudando francês para morar aqui no Quebec, qual seria esse conselho? Primeiro, não faça como eu. Não chegue no Quebec zero francês achando que você vai chegar aqui, que tudo vai vir, uma luz divina sobre você. Aproveitem todas essas informações que vocês têm. Quando eu vim há 5 anos atrás, não tinha nem o canal da Lúcia, gente. Não tinha o canal da Lúcia pra eu poder ver. Então, assim, realmente aproveitem. E, principalmente, aproveitem a francização do governo. É algo que vocês têm acesso, que eu não tive acesso naquela época, e que depois eu fui fazer, tá? Porque até hoje eu ainda estudo francês. Eu acho que a gente nunca vai aprender tudo. Nem mesmo em português. Estamos em constante aprendizado. Exatamente, né? Estamos em constante aprendizado. Então, faça a francização do governo. Se você puder fazer a francização que é em tempo integral, que aí dá quase que 1 ano de francês, faça. Principalmente porque o governo está te dando valor financeiro para te auxiliar, você e sua família, nos custos que você vai ter. Então, é algo que eu não tive. Eu tive que pagar para estudar em ONGs, sem ter professores, sem ter algo formal. Mesmo fazendo a francização, tente procurar no Facebook grupos, que tem bastante cafés, que eles fazem encontros realmente migratórios para as pessoas poderem se comunicar. Se jogue no francês. Sem medo. Não tenha medo de errar. Você vai falar errado. Gente, até hoje, 5 anos depois, eu falo errado. Às vezes eu tô na reunião, eu falo, vejo todo mundo dando risada, eu brinco. Gente, o que eu falei aqui de piada? Ok, continua, nada tá acontecendo. E outra coisa, dê tempo ao tempo.
Eu brinco bastante que é difícil, ainda mais depois de uma certa idade, você aprender uma nova língua, mas quando você nasceu, você não nasceu falando a língua que você fala hoje, seja português ou inglês em primeira língua, mas enfim, português. Você não aprendeu ali, pum, nasci e aprendi. Foi uma construção de vida. A diferença é só que você está provavelmente aprendendo uma segunda língua, já com uma idade que você já conhece uma outra. Exato. Então... E os atos artifícios, né? Que o português e o francês, eles têm uma relação, tem algumas similaridades, né? Então, use disso para realmente você tornar esse processo mais leve. E uma coisa que eu sempre vejo várias pessoas falando é que elas têm medo realmente de falar errado, medo do sotaque, medo de tantas coisas, mas muitas vezes é por você não conhecer a realidade do Canadá. O Canadá é um país multicultural, então tem pessoas do mundo inteiro tentando falar tal como você. Então, às vezes, você mesmo se julga por algo e se julga por uma realidade que só existe na sua cabeça. Então, o principal conselho que eu daria é não tenha medo. Exatamente. Não tenha medo e realmente se esforce. E não chegue aqui sem falar um idioma. Não faça isso. Não faça como eu. Eu estou aqui pela segunda vez. A primeira vez em 2021, Tatá viu. Eu não conseguia, não que eu consiga, né? Mas já entende. Exato. Então, assim, agora que eu estudo francês, e eu percebo ainda mais a importância de se falar francês no Quebec. Então, se a sua intenção é morar no Quebec ou qualquer outra comunidade, aqui do Canadá que fala francês, tem comunidades em Prince Edward Island, tem comunidades em New Brunswick, tem comunidades em Manitoba. Então, se você pretende morar em uma comunidade que fala francês, realmente não chegue lá sem o francês. Pelo menos o mínimo para você conseguir se comunicar, para você não passar por situações constrangedoras. Porque... Como eu. Pois é. Inclusive, o vídeo que a Tatá explicou essa situação vai estar aqui em cima para vocês assistirem. Mas eu tenho sentido muito na pele essa questão. E a viagem exploratória, ela é para isso mesmo. Para eu realmente vivenciar a vida como um imigrante, um recém-chegado. E eu percebo essa dependência que eu tenho na Thaís. Hoje mesmo a gente foi num restaurante e para pedir a comida eu tive que mudar para o inglês, né? Eu olhei e falei assim, será que eu peço para Thaís, tento o inglês, como é que vai ser? Porque você realmente, se você não fala o idioma, pelo menos o básico para você conseguir se defender, provavelmente você realmente vai ser dependente de alguém que fala. Então, por que você não falar? Pelo menos tentar falar. Então, esse é o recado que eu quero deixar para vocês hoje. Sim, é isso, Thaís? Exatamente, esse é o recado. E, gente, só aqui um adendo, viu? Mas muito feliz porque a Lúcia, além de conseguir entender alguns momentos ali que a atendente estava falando, ela conseguiu, com o cardápio em francês, entender os ingredientes, porque eu também já tive esse problema. Peguei pratos que eu não gostava, porque eu não entendia o que estava escrito nos ingredientes. Falei, eu acho que esse aqui, vamos à ponta. E... era um catástrofe. Pois é, então assim, tem várias coisas que realmente, se você estudar a língua, você vai perceber. Tem algumas similaridades com o inglês, tem algumas similaridades com o português, e pelo contexto você consegue perceber. Então, hoje eu fico feliz por pelo menos compreender e saber falar algumas coisas, né? Isso já me deixa mais confortável, mas obviamente que se eu tivesse um nível intermediário, indo pro avançado, e lembrando, nós estamos no dia 28 de agosto de 2023. Quem sabe, daqui um ano, quando talvez eu volte aqui para Quebec City, eu consiga falar mais e mais. Porque realmente, como a gente falou, aprender o idioma é uma construção. Exatamente. Né? Vai indo aos poucos. E é isso que eu desejo para você. Que você não desista na primeira dificuldade. Pode parecer difícil? Olha o caso da Thaís aqui, né? Vai ser difícil, gente. Não vai ser fácil. Pois é. Tudo que... Se você deseja alcançar... coisas grandiosas, obviamente que não vai ser fácil, né? Porque senão tava todo mundo conseguindo, né, minha gente? Hoje em dia, o francês abre muitas portas. Muitas portas. E eu diria até mais. Eu tenho até algo pra mim, assim, se não for difícil, eu não vou dar tanto valor depois. Tem isso também. Então, tá difícil, rala, que vai dar certo. Exatamente, que vai abrir muitas outras portas lá na frente, né? Sim. E o francês hoje, no Canadá,
principalmente se você deseja já conseguir a residência permanente ainda no Brasil, sem nunca ter pisado aqui no Canadá, o francês consegue te proporcionar isso. Então, se você está nessa jornada, a nossa ideia aqui hoje é realmente te passar confiança, te passar força, persistência, assim como a Thaís que começou do zero, hoje já ocupa um cargo grandioso, excelente salário, uma vida muito diferente da vida quando ela chegou aqui no Canadá, né? Eu vejo da forma como eu cheguei em 2021 e não entendia uma palavra em francês, e hoje eu já consigo pelo menos compreender o francês. Então, se você está nessa jornada, continue. Essa é a mensagem que a gente quer passar hoje aqui pra você. E se você quer seguir o trabalho da Thaís, vou deixar o canal aqui. Fala um pouquinho do seu canal, Thaís. Claro. Bom, então como eu disse aqui no início, né, meu canal se chama Tatá no Canadá. Tenho vários vídeos de tudo que vocês gostam, enfim... Desde passeios até... de curso de vida. Em vídeo em francês também, não tem? Eu tenho um. Gente, eu preciso refazer ele, porque assim, detalhe... Essa foi a primeira vez que eu gravei em francês esse vídeo que eu gravei. E já foi com uma recrutadora, que foi a recrutadora que fez a minha entrevista, e a do meu marido. E eu tava super me tremendo, porque eu tinha 1 ano e meio só de francês. Eu falei, cara, eu vou fazer uma entrevista que eu vou gravar pra pôr no YouTube. Com certeza vão me questionar, porque eu sabia que eu tava falando errado, que eu ia falar errado. Mas depois daquilo, me deu eu sou capaz. Exato. Ela entendeu o que eu tava dizendo. Então eu vou refazer os vídeos em francês, aí vocês vão ter a noção dessa evolução do francês de 1 ano e meio e hoje com 5 anos de Canadá. Perfeito. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do perfil. Se você gostou desse nosso bate-papo, já deixa o seu like, que isso nos ajuda ao YouTube divulgar aí cada vez mais o nosso conteúdo aqui no canal. Inclusive, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Sabia que 50% das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritos? Pois é, não seja uma dessas pessoas. Já clica no botão de se inscrever aqui para você ser um inscrito do nosso canal. É completamente gratuito e também tem um sininho aqui do lado. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!